Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus a gente mais um dia aqui para continuar o nosso processo de expansão da consciência, tá pessoal? Como é que se diz? A gente continuar essa caminhada aqui da nossa consciência, tá? E agradecer a vocês, tá pessoal? Vocês que estão aí assiduamente assistindo, ajudando, tá? Vocês que estão aí participando aqui do meu canal, né? Agradecer muito, tá, pessoal? Porque sem ajuda, sem o apoio, sabe? Sem as pessoas, a gente não pode fazer essa obra. E a espiritualidade sabe. Ele vai chamar as pessoas aqui, que ele quer que chame, para estar aqui junto comigo, tá? Estudando e levando essa espiritualidade para as pessoas, tá? É isso, pessoal. Mas tem muitos aí que estão fazendo espiritualidade. Tem muitos aí. Mas por que a espiritualidade veio me levantar aqui? Um rapaz da periferia, né? De uma comunidade pobre que não tem recurso, né? Falando até em recurso, né, pessoal? Eu até tive um sonho, estava falando para a irmã aqui, né? Que nesse sonho eu perdi, eu ia para um clube aí, que era de futebol, uma palestra, né? E lá eu perdia o celular, tá? Então, e é a comunicação que eu tenho aqui com você. Através da internet, do celular, que a gente se comunica. Vocês ouvem meu vídeo aqui, tá? Teve até aí uma pessoa que ficou impressionada, né? Porque aqui é assim, pessoal, tá? Eu ligo aqui a câmera aqui do celular e começo a falar, tá, pessoal? Aqui não tem nada planejado. Você vê as coisas que acontecem aqui. Daqui a pouco tem uma interferência aqui das pessoas daqui da minha casa. Você vê tudo isso no meu vídeo, tá, pessoal? Então, isso demonstra que o que está acontecendo aqui, está acontecendo. Então, eu não tenho nada planejado, né? Porque muitas pessoas gravam vídeo assim, pessoal. Ela vai lá, grava uma parte, faz um esboço, aí depois grava outra e ela aí junta as partes, tá? Eu nem sei fazer isso, juntar as partes, tá? Então, o que eu faço aqui é abrir aqui o vídeo e começa a falar. E eu creio assim, tá? Que tem uma espiritualidade que vai nos guiando. Então ele ficou impressionado isso, tá? E ele disse que pela qualidade, pela informação que eu ia trazendo, sem nenhum corte, sem nenhuma coisa assim, sabe? É isso, a gente tem que confiar que tem um espírito guiando, tá? Eu creio nisso, que a gente aqui chama, a gente chamamos aqui, a espiritualidade está guiando, tá? Que pode ser usado, o mentor pode usar para me guiar, pode usar o anjo, ele pode usar o Espírito de Deus, pode me guiar. Então, é esse conjunto desse que é a espiritualidade, tá? E eu creio nisso, tá, pessoal? Por isso que eu tô passando isso aqui para vocês, tá? Verdadeiramente, aqui não tem corte para eu errei a palavra. Tem hora aqui que eu erro a palavra, mas depois eu volto. Sem problema nenhum, pessoal. Eu erro o tom da palavra, erro, chego lá, eu volto e falo de novo. Eu dou até risada aqui, né? Vocês veem aí, tá? É normal, pessoal. A gente é humano. Então, precisamos achar porque às vezes tem uma palavra rebuscada, né? Que a maioria dos textos as pessoas escrevem com a palavra rebuscada, então aí eu transfiro aquela palavra, né? Que às vezes tem palavras aqui que tem pessoas que não tem muito grau de estudo e não vai entender. Oh, o que é isso? Que palavra é essa? Então, aí eu vou lá e falo numa linguagem mais, como é que se diz, popular, né?
Então, é isso que eu faço, tá, pessoal? Então, graças a Deus, pessoal. Por que eu estou dando essa introdução toda, pessoal? Porque o tema que eu vou falar hoje, as pessoas têm que entender, tá? Eu vi no lives aí, eu tô vendo aí, alguns espiritualistas, algumas pessoas que não estão entendendo ainda, tá, pessoal? A gente aqui tá num jogo, tá, pessoal? Isso aqui é um jogo da nossa consciência, essa realidade. Aqui a gente estamos numa escola aprendendo, é uma prisão. Ela pode se tornar uma prisão se você fica apegado às coisas dessa matéria. Foi até que eu vi um vídeo aí, né, nas redes sociais, onde a mulher foi lá ajudar o espírito do pastor, porque o pastor estava na mata, né, e a cobra picou o pastor, e o pastor morreu lá envenenado na mata. E aí o espírito dele ficou ali, tá? E essa mulher foi lá ajudar ele dizendo, eu vim lhe ajudar, você não é Deus. Aí a mulher disse, eu não sou Deus mesmo não, mas eu estou aqui pela espiritualidade, né, que está me mandando vir ajudar você, para você fazer a passagem para outra dimensão mais evoluída. Porque, pessoal, era um pastor e tinha a crença de que ele morresse, ele ia para o céu, tal, como a maioria dos evangélicos, os pastores acreditam aí. Mas ele morreu e ficou preso nessa dimensão. Por quê, pessoal? Foi o que a mulher perguntou a ele. Por que você ficou preso? Você não é um pastor, não é um ensinamento de Deus, mas por que você ficou preso aqui? Ele disse porque ele maltratava a mulher dele. Você tá vendo aí, pessoal? Você tá vendo porque que eu tô aqui trazendo uma espiritualidade para cuidar dessa consciência? Porque ele maltratava a mulher dele, aí quando ele parece que foi para mata, a cobra, Deus permitiu que a cobra picasse ele morreu e ficou preso. Assim, só para assim ele tomar consciência, tá? E chegando lá, ainda ele não queria ajuda da mulher que foi ajudar ele, tá? Ele tem a passagem dele, tá? Então, é isso que acontece com muitas pessoas, tá? Ficam atreladas aqui nesse mundo, vai ficar presa. Então, a gente tem que entender esse jogo, porque a gente obedece, pessoal. A nossa obediência a Deus, a gente obedece as regras, as coisas, é para a gente entender o jogo, para a gente sair do jogo. Sem você vibrar no amor, na obediência, amar o próximo, você não vai sair dessa matrix. Você vai ficar preso aqui. Você vai perder o corpo, sua consciência sem o corpo vai ficar preso, vai ficar sofrendo mais ainda. Você está sofrendo agora no corpo? O sofrimento maior quando você deixar o corpo e ficar preso aqui ainda, nessa dimensão. Você tem que ir para a dimensão superior, né? Então, você tem que entender isso, você tem que entender esse jogo. Aí você fica aí, tá? Praticando coisa, fica aí no orgulho, fica aí. Daqui a pouco você vai perder o corpo. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com o pastor, que eu estou falando aqui, tá? Porque ele pensava que ia para o céu, ele viu o céu da boca da onça, tá? Ele estava dirigindo a igreja, era um pastor, mas maltratando a mulher. A Bíblia falando que você tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele estava fora da espiritualidade. Mas ele era pastor, ele estava em um grupo lá. Você entende, pessoal? Quando você não obedece às coisas ali da espiritualidade, principalmente o que Cristo está ensinando, você está fora da espiritualidade. Eu venho aqui alertando, tá?
Mas vocês, como religiosos, pessoal, vocês só pensam que só vai obedecer a Deus se tiver na igreja lá, se obedecer o pastor. Se você não obedece o pastor, você está fora. Não é isso. A sua consciência tem que obedecer às leis espirituais. E você estiver conectado, você vai perceber aquele que está falando essas coisas espirituais. Tem gente aqui que assiste o meu canal, mas ela não ajuda meu canal, ela ajuda lá na igreja dela. Tá tudo certo, porque ela pensa que é lá. Mas por que ela tá no meu canal? Ela tá recebendo coisa aqui que não recebe lá. Você entende? Você pode estar até praticando uma injustiça. Tá? Então, alertar para isso, pessoal. Quem é que você tem que obedecer? Obedecer a Deus. Mas como é esse obedecer? É o que a gente vai estudar hoje, né? É o meu tópico de hoje, tá? Porque eu sei que as pessoas não entendem, tá? Eu vi até alguns espiritualistas não entendem. Acha que, não precisa fazer nada não, não precisa adorar a Deus não, não precisa fazer nada disso não. É você seguir aí o seu desejo e aí tá tudo certo. É assim, pessoal? Você entende? No meio da espiritualidade tem engano. Mas eu vi na live, o cidadão falou algumas coisas corretas. Até algumas coisas que eu venho trazendo aqui para vocês. Ele falou correto sobre a Matrix, sobre as coisas, mas depois falou sobre isso. Não precisa orar a Deus, não precisa adorar a Deus, não precisa obedecer, negócio de obedecer nada. Você tem que obedecer a você mesmo. Oxê, tem alguma coisa errada. Então, é um espírito aí, tá? Não é assim que a espiritualidade tá. Então, eu vim trazer sobre esse tema. O que é a obediência espiritual? E por que temos que desenvolver essa virtude? Então, a obediência é uma virtude do espírito. Por isso que é obediência espiritual. A obediência é do espírito. Tá? Se seu espírito aqui muda, você começa a entrar na obediência, você começa... Então, o seu comportamento aqui, o seu espírito dirige o corpo, tá? Porque o corpo é só um veículo. Então, o seu corpo, o seu comportamental vai mudar também. Eu sinto muito, tá, pessoal? De ouvir de um espiritualista uma coisa dessa, tá? Eu senti logo no meu espírito, eu digo, tá fora. Não é, essa mensagem não é da espiritualidade. Mas por isso que eu vim fazer o estudo para consertar. Por quê? Ele falou algumas coisas certas. Tá? Foi falando certinho. Às vezes até por isso que eu estou falando. Essas pessoas que não têm a direção da espiritualidade, as coisas, ela fala algumas coisas é para atrair você. Mas depois ela introduz lá o erro na sua consciência. E não pode acontecer isso, porque a gente tem que se firmar na verdade, só a pura verdade. Não existe outra coisa que a gente tem que se firmar. Senão você não sai dessa matrix. É através de a gente se firmar na verdade que a gente vai sair dessa matrix. A gente vai crescer consciencialmente e sair. Então, às vezes esse espiritualista tem uma visão não holística, uma visão reducionista de um grupo de, sabe? Normal, pessoal. É por isso que aqui a gente estuda com uma visão mais ampla, tá? E com a direção da espiritualidade, que é esse espírito que a gente conhece, o Espírito de Deus guiando a gente. A gente precisa dessa conexão, senão a gente se perde aqui, tá? Além da confusão religiosa, textos que foram escondidos, mexer em texto, então a gente precisa de um guia para direcionar a gente. Senão a gente fica perdido aqui, tá? Então, pessoal, e quem obedecer?
Quem é que esse espírito tem que obedecer? Porque se a obediência espiritual é da consciência, essa consciência tem que obedecer quem? A Deus, né? É o primeiro a que você tem que obedecer a Deus, tá? Mas vamos aqui saber o que é essa obediência espiritual, tá? Então, ele fala, o que é a obediência espiritual? Ele fala, a obediência espiritual a Deus é um conceito central na vida espiritual da pessoa que crê em Deus, que se refere à disposição, ao compromisso de seguir o mandamento e o ensinamento divino. Tá? Então, ele fala que é o que essa obediência espiritual? É você obedecer a Deus, né? A obediência espiritual é a obediência a Deus, é um conceito central na vida espiritual das pessoas que creem em Deus. Então, se você crê em Deus, tá? Você tem que entrar nessa obediência. Não pode, pessoal. Pessoas que, principalmente aí que eu vejo meus amigos evangélicos, pessoas, ele diz que crê em Deus, mas eles não querem obedecer. Tá fora. Aí, será que você crê mesmo? Será que você espera o galadão de Deus? Ou você quer logo aqui fazer sua vingança, ter seu galadão aqui? Ou você espera em Deus? Tá, pessoal? Ele fala que a pessoa que crê se refere à disposição que essa pessoa tem e o compromisso de seguir o ensinamento divino de Deus, né? Ele fala, essa prática não é apenas questão de seguir regra, mas envolve um relacionamento profundo pessoal com o Criador. Então, não é você só seguir a regra, é você estar num relacionamento com Deus, com a espiritualidade, e estar ouvindo esse Deus, essa espiritualidade e seguindo isso, tá? Então, se você é de Deus, se você é da espiritualidade, você vai ouvir essa espiritualidade. Aí, se a espiritualidade falar, vá lá e ajude o canal do irmão Samuel. Aí você, não, eu não vou ajudar lá, eu não tenho nada a ver com ele, eu vou dar o pastor lá. Então, você tá obedecendo a homem ou a Deus? Você entende, pessoal? Eu tô dando esse exemplo porque pessoas do meu canal, tá? Eu sei que tem pessoas assim. Eu sei que ela quer ajudar aquela pessoa que ela quer. Não é aquela pessoa que ela quer. É o que a espiritualidade está mandando. Tá? Aí você está na obediência. Aí ele fala, por quê? É um relacionamento profundo que você vai ter com o Criador. Ele fala, a obediência é frequentemente vista como uma expressão de fé. Então, é a sua expressão de fé. Onde o crente, né, a pessoa que crê, demonstra a sua confiança na promessa de Deus em sua vontade soberana. Então, é aquele que demonstra que estou aqui para fazer a tua vontade. Diz, qual é? Quer que você faça? Faça o bem ao próximo, faça o bem. Então, você entrar nessa vibração de amor. Aí ele fala, a Bíblia está repleta de exemplos de obediência, desde o patriarca do Antigo Testamento até os apóstolos do Novo Testamento. Então, teve lá Abraão, né, a história que andaram, ouviram Deus, andaram nessa obediência. Os apóstolos também, né? Mostra que a obediência é uma característica fundamental dos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, mostra que aqueles que verdadeiramente estão sendo guiados pelo Espírito, pela espiritualidade, por Cristo, né? Eles vão ter que entrar nessa obediência. Não existe isso, pessoal.
você vir para a espiritualidade, falando de espiritualidade, ou você é um cristão, está numa igreja e não quer obedecer, pessoal. Não existe isso. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, tá? É de outro espírito aí que quer desobedecer à vontade de Deus, tá? E foi nessa aí que o inimigo, o maligno, entrou nessa desobediência, então ele se tornou um diabo, tá, pessoal? Então, não podemos entrar nessa desobediência. Quem vem é chamado pela espiritualidade, despertou a consciência, é chamado para entrar nessa obediência. O seu espírito vai entrar nesse processo de obediência. Aí ele fala, a obediência espiritual é um processo. Então, é o que eu estou falando. Eu nem li ainda, mas você vê que a direção do espírito está guiando. Então, é o processo que o seu espírito, a sua consciência entra. Ele fala, a obediência espiritual é um processo de crescimento espiritual que envolve a busca por ser guiado pelo Espírito de Deus e a disposição para obedecê-lo. Então, é isso que eu falei, tá? Eu nem li, mas aqui, ó, o espiritualista está trazendo. Então, é um processo que quem é que entra? A sua consciência, o seu espírito. Por isso que é obediência espiritual. Seu espírito tem que estar na obediência o que Deus está mandando você fazer. É um processo de crescimento espiritual. Então você precisa crescer espiritualmente para você entrar nesse processo. Que envolve o quê? Buscar ser guiado. Então, você permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, o qual aqui a gente chama que é a espiritualidade. E a disposição para obedecer. Porque esse Espírito de Deus, ele pode usar todas as pessoas que estão na frequência dele, e você tem que ouvir essa pessoa que está sendo guiada pelo Espírito. Como a gente ouve os apóstolos agora, o que eles escreveram, a gente ouve o que Cristo escreveu. Então, a gente está seguindo aqueles conceitos para a obediência da nossa consciência. Para quê, pessoal? Para nos ajudar a nossa frequência, para a gente sair dessa matrix. Aí a nossa libertação, a nossa salvação. Senão a gente vai ficar preso nessa roda de samsara. Tá, pessoal? A gente não pode, por isso que a gente tem que entrar nessa obediência. Aí ele fala, a obediência é um tema importante na Bíblia, é claro. E Jesus chamou os seus seguidores para uma vida de obediência. Então, Cristo está batendo na sua porta, está despertando, está chamando você para a obediência. Agora você quer vir para a espiritualidade. Entra em um grupo religioso, e não quer obedecer, pessoal. Principalmente a Deus, que Deus está falando. Eu só obedeço lá o meu pastor, eu só obedeço. Não, não existe. Se você é da igreja espiritual, né? Não da igreja física, você obedece àquele que está sendo guiado pelo Espírito. Tá? É isso que chama de espiritualidade. Tá? Você obedece àquele que está sendo guiado pelo Espírito. Não é que você vai entrar em... só vou obedecer aqui esse meu guru aqui, esse meu líder. Não, não existe isso, tá, pessoal? A gente já tem um guia, já tem um mestre, já tem um pastor das ovelhas, que é Cristo. Esse a gente tem que ouvir. Tá? Por isso que quando Cristo foi batizado lá, disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, Deus falou de lá do céu, ouça aí meu filho, ele vai ensinar o caminho que você deve seguir. Tá? Aí ele fala, a obediência espiritual é um processo que se desenvolve ao longo do tempo e que pode ser aplicado em várias áreas da vida, como o trabalho, relacionamento, a família e a comunidade. Então, é um processo que a sua consciência entra para obedecer
a Deus, né? É desenvolvido ao longo do tempo, tá, pessoal? Porque a gente está num processo de desprendimento dos nossos desejos, do nosso ego, tá? Quando a gente é chamado para a espiritualidade, a gente ainda está cometendo ainda coisa, porque a gente ainda está, até a gente se desvencilhar isso, tá? A gente, nesse processo, a gente vai errar, pessoal. Mas não se culpe, tá? Deus entende você, Deus entende o processo que você está passando, Ele entende. O importante é você reconhecer que você quer fazer a vontade. Você vai seguir, tá? O importante é isso, porque estamos errando, tá, pessoal? Não tem jeito, tá? Por isso que a gente precisa do guia. Qual é o guia? Que é chamado do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Centelha divina, eu superior. A gente precisa desse guia. Aí ele fala, a obediência é uma virtude. Então, foi por isso que eu coloquei. E porque temos que desenvolver essa virtude. Como é que a gente desenvolve essa virtude, pessoal? É a gente entrando na espiritualidade, né? A gente foi chamado e colocando essa virtude para fora, que é amar o próximo. Quando a gente entra nessa frequência, então, a gente está obedecendo a Deus. Ele fala, a obediência é uma virtude que se define como o comportamento de aceitar as ordens de Deus. A palavra obediência vem do latim obediere, que significa escutar com atenção. Então, você vê que ele trouxe aqui a raiz da palavra, né? Que, o que significa obediência. Vem do latim obediere, que significa escutar com atenção. Então, é quando você está disposto a escutar com atenção o que Deus está mandando você fazer. Agora, você não quer escutar com atenção. Você quer fazer o seu desejo. Por isso que eu estou falando, tem muitos no grupo religioso não ouvindo, não escutando, não na obediência a Deus mesmo, mas de acordo com o desejo que eles querem ali. É por isso que é construída em muitas religiões, tá? Muita igreja, que só tem uma igreja, tá? Mas eles construíram várias igrejas porque cada uma quer obedecer o que é o seu desejo. Não pode. A gente está aqui para escutar essa voz, a voz de Cristo, a voz de Deus, tá? A Ele ouvir. Então, o que é que Deus fala? A Ele ouvir, você tem que ouvir a Cristo. Você tem que escutar com atenção a voz de Cristo. Senão, não obedece, tá? Você vai obedecer o desejo do seu ego aí, ego inferior, tá? Aí já viu o que é que vai acontecer, né, pessoal? Aí ele fala, se sem poucas almas há que se dão inteiramente a Deus, poucas são o que se submete inteiramente à obediência. Então, são poucas almas que obedecem a Deus, tá, pessoal? São poucas consciências que estão obedecendo realmente o que Deus quer, tá, pessoal? Aí ele fala, há pessoas tão aferradas à própria vontade, então, ao próprio ego, né? Que mesmíssima coisa que é fora da obediência. Então, ela sempre está fora da obediência a Deus, por causa da vontade dela, da própria vontade. Então, por isso que tem lá, Cristo falou, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Não pode, pessoal, quem está vindo para a espiritualidade, não pode colocar o seu desejo aqui. É o desejo da espiritualidade, do espírito. Não colocar o seu desejo, você está fora. Então, tem muitos grupos aí, pessoal, tudo querendo que seguir nos seus próprios desejos aí. É por isso que há problema aí. Porque não está sendo guiado pelo Espírito, tá? Aí ele disse,
e lhe seria de gosto para se executar. Amarga e difícil há de fazer, exigida por obediência. É unicamente por esta causa. Tais pessoas tomam prazer somente com executar o que é dito à vontade própria. Então, é isso que acontece. Ela vai para um grupo religioso, e quer executar a vontade dela e dizer que aquilo é até a vontade de Deus. E não é. A vontade de Deus é outra. Tá? Por isso que tem coisa aqui que eu falo, pessoal, que não é da minha vontade, que às vezes até é contra. Quando eu assisto, eu mesmo eu tenho que tomar vergonha na cara. Aí, ó, eu assisto meus vídeos aí, eu tenho que tomar vergonha na cara, porque eu não estou obedecendo nessa parte. Então, eu tenho que entrar na obediência. É um alerta, tá? Então, tem coisa aqui que eu estou falando, é para mim, para você, porque é espada de dois gumes. A palavra vai cortar para aqui e para lá também. Está cortando para os dois lados. Tá? É por isso que o apóstolo Paulo disse, para que eu pregando não venha a ser reprovado. Então, você prega a obediência, mas depois você não obedece. Você vai ser reprovado. Você não vai passar para outra dimensão. Então, vai ser reprovado, vai ter que refazer o quê? Repetir o ano. Você vai ter que ficar preso na matrix e repetir o ano aqui. Tá? Então, por isso que a gente tem que obedecer, tá, pessoal? Entende, pessoal, que existe um significado profundo na obediência? Aí ele fala, este não é o proceder dos santos. Então, não é o proceder dos santos, aqueles que são chamados para ser santo, está fazendo a sua própria vontade. Não é. Os quais só fica tranquilo quando obedece. Então, sua consciência só vai ficar tranquila quando você entra na obediência. Tá? É claro, né, pessoal? Eu não sei porque as pessoas não entendem isso, tá? Então tem que vir gravar um vídeo aqui para ver se vocês estudam e compreendem, né? Aí ele fala, se queres andar segundo o caminho da perfeição, deixe-te guiar pelos superiores. Quanto às coisas externas, e obedecer a tudo que diz respeito ao teu interior, ao teu guia, ao teu diretor espiritual. Que foi isso aí, rapaz? Ele estava comendo no prato, eu não vi, não. O menino se queimou aqui, ó, pessoal. Você vê, tirou a minha atenção. A atenção, eu já falei para ela não ir perto do fogo com a criança, mas parece que deixa a coisa acontecer para agora não fazer mais, tá? Aí, ó, não obedece, olha o que é que acontece. Olha o que é que acontece. Eu já falei, disse, não vá com a criança para perto do fogo. Deu uma pessoa, aí, ó, eu tô falando aqui de obediência, pessoal. Olha o que aconteceu aqui na minha casa. Eu digo, vá com o menino, não vá com o menino para perto do fogão. Mas, ó aí, não obedece, pessoal. Não obedece. Então, sofre a consequência. Sofre a consequência. Por quê? Porque não obedece. Então, a gente, por não obedecer, pessoal, vai sofrer a consequência. Isso, ó, você vê que até tirou a minha atenção, mas isso tem a ver com o que eu estou falando aqui, que é a obediência. Agora, você viu que ela não obedeceu a mim, o que eu falei. Então, aconteceu a coisa. Agora, você não obedece a Deus. O que é que vai acontecer com sua consciência? Entende, pessoal? Parece que é uma coisa que... Aqui tudo é gravado, tá? Aí, aconteceu no momento que eu estava falando de desobediência. Tá? Aí ele fala, nesta reflexão, quero chamar sua atenção para a necessidade
de você aprender sobre o processo necessário para o seu crescimento espiritual. É isso, pessoal. Não obedece, a consequência vem. Não tem como. As pessoas só aprendem quando passa pela situação, pessoal. Então, esse tema aqui que eu estou trazendo, obediência, ele serve para o mundo físico e o mundo espiritual. Não existe. Agora você quer entrar na espiritualidade e não obedecer. Fazer igual espiritualista, você tem que obedecer a você mesmo. É assim, é? Tá errado, pessoal. A própria aqui onde a gente física mostra que a gente tem que obedecer algo. Se não obedecer, a gente sofre a consequência. Tá? Então, é isso. Então, é necessário para o crescimento espiritual. Então, precisa crescer. Pessoas que não estão obedecendo espiritualmente, né? Até carnalmente, sofrem a consequência. Porque é falta de crescimento. É criança ainda, não tem responsabilidade. Então, é preciso tomar consciência. Aí ele fala, o processo inclui coisas que você precisa fazer e outras que precisa deixar de fazer. Então, esse processo de obedecer inclui o quê? Inclui você fazer, inclui que você precisa fazer o que tem que fazer. Você tem que fazer o bem, aí você não faz. A espiritualidade fala com você e você não obedece. Aí o que é que acontece? Você sofre a consequência. Aí depois, quando você sofre, que aí vem toda acabada, aí volta para a espiritualidade. Oi, me ajude. Eu tô sofrendo. Ai, eu tô sofrendo. Por que você tá sofrendo? Você não queria obedecer. Aí ele disse, outra coisa outra que precisa deixar de fazer. Então, outra coisa que você precisa deixar. Se você está fazendo coisa errada, você tem que deixar de fazer, tá? Aí, ó, é o que aconteceu aqui na realidade. Não obedeceu o que eu falei. Não vá para a porta do fogão com a criança mexendo com fogo, coisa. Criança meteu a mão, se queimou. É isso, pessoal. Não ouve. Então Deus fala com você. Não faça isso. Você vai lá e faz. Aí quando você tá sofrendo, ai, tá aí, igual a criança chorando agora aí. Ai. Tá? A mesma coisa é isso aí, ó. Isso é um exemplo claríssimo aqui que está acontecendo na nossa realidade pela desobediência, de não obedecer aquilo que foi falado para você. É claro. Aí depois, quando estiver sofrendo, tá? Agora a criança tá lá chorando de dor. Quando você estiver assim, igual essa criança, sofrendo de dor espiritualmente, aí você vai querer vir obedecer. Aí ele fala, prática igual a você precisa, se dedica a hábito que você precisa formar para alcançar o resultado almejado. O processo que leva tempo ou pode levar uma vida inteira, que vai exigir muita dedicação e esforço. Então, a nossa jornada aqui, espiritual, tem dedicação e esforço. Tem coisas que a gente tem que fazer e tem coisas que a gente não tem que fazer. Para a gente escapar dessa roda de samsara, não tem o que a gente fazer. A gente tem que estar na obediência. Você quer que eu faça o quê, pessoal? Você entende? É isso que eu falo, tá? Toda desobediência vai levar a um processo de dor. Um processo de dor, um processo aqui, ó. Fisicamente aconteceu isso. Eu falei para não fazer isso. Foi lá e aconteceu. Porque se não acontece, pessoal, vocês ficam no mesmo erro. Então, para não fazer o erro, tem que acontecer. Tá? É assim que funciona o mundo físico
e o mundo espiritual, tá? Aí ele fala, a obediência é um dos princípios fundamentais da vida da consciência. Então, a vida espiritual da consciência, essa obediência é um princípio fundamental. Por quê, pessoal? Ele fala, é através dela que demonstramos nosso amor e respeito a Deus. Então, você diz que eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, principalmente os evangélicos, mas estão tudo na desobediência do Espírito de Deus. Está fora do guia, está fora da frequência. É isso que está acontecendo, pessoal, tá? Porque todo mundo diz, eu amo, mas canta na igreja, eu louvo igual o pastor que eu contei a história aqui no início. O pastor deve cantar lá, mas chegava em casa, batia na mulher, sabe? Maltratava a mulher. Um pastor, pessoal, um pastor está fazendo isso. Agora, imagine um homem que não tem compromisso nenhum com Deus. Um pastor estava fazendo isso com a mulher. Você entende, pessoal? Então, é essas coisas que acontecem, tá? Aí ele fala, através de que demonstramos nosso amor e respeito a Deus, é através da obediência. Reconhecer que Ele é o Senhor de nossa vida. Você tem que reconhecer. A gente vê dessa fonte e reconhecer que o nosso ser veio dessa fonte de Deus. E que suas leis devem ser seguidas. Então, que ele colocou leis aí espirituais, tá? Como é que a gente sabe dessa lei? Essa lei está escrita no nosso ser, no nosso coração. Entende, pessoal? Ela está no nosso ser, no nosso coração. Aí, o que é que ele fala mais? Além de ser uma prova de amor, a obediência traz muito benefício para a vida da pessoa que crê em Cristo e em Deus. Quando obedecemos à vontade de Deus, somos abençoados com paz interior, alegria, segurança e proteção divina. Então, quem é abençoado? A sua consciência. Pessoal, não existe isso. Se você vem para a espiritualidade, tem que obedecer. Então, qual é a frequência daqueles que obedecem a Deus? Paz interior. Então, a pessoa tem paz, alegria, segurança, né? Que é a proteção divina, nenhum mal vai atingir você, tá? Então, é isso que tem que fazer, tá? Então, o benefício vai ser isso em você obedecer. Então, a obediência que você está obedecendo a Deus é para o seu bem ou não? É para o seu bem. Mas só que as pessoas não obedecem. Até pessoas que estão em grupo religioso não obedecem a Deus. Ela segue o desejo dela. E quem está seguindo o seu desejo não está em conexão com a espiritualidade, não está em conexão com Deus, não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E o próprio Paulo falou, né? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Você não pertence a Deus, não pertence a Cristo. Você está obedecendo aí o desejo e aonde o inimigo, o diabo, vai usar você para você fazer o que você está fazendo, tá? É isso, pessoal. Não tem para onde correr. Você quer que eu corra para onde? Coloca aí no comentário. Não tem para onde correr. Você vem falar de espiritualidade. Você vem por meio da espiritualidade e não quer obedecer? Não tem como. É uma coisa incoerente isso, tá? Aí ele fala, a obediência também nos ajuda a crescer espiritualmente. Então, quando você está no caminho da obediência, você vai crescendo, vai fortalecendo a nossa fé e nos aproximando de Deus. Então, você vai se fortalecendo, vai crescendo espiritualmente, vai se fortalecendo a sua fé e a sua consciência vai se aproximando de Deus. Sem obediência não dá, pessoal. Não existe isso.
Meu Deus, é por isso que eu tenho que vir gravar aqui, porque, pessoal, pessoas aí, né, pastores, espiritualista famoso, falando um monte de bobagem, pessoal. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. E isso é porque falta o guia da espiritualidade, o guia verdadeiro, que muitos aí já deixaram, tá? Já deixaram essa espiritualidade, tá? A espiritualidade deixaram ele ser guiado pelo desejo dele. E são muitos aí que estão sendo guiados pelo desejo dele, que são esses grupos religiosos, tá? Não tem a direção guia do Espírito de Deus. Eu sinto muito, tá? Porque o quê? Caíram aí na armadilha de ir atrás de dinheiro, de coisas aí materiais, e aí a espiritualidade deixa essa pessoa. Aí já era, tá? Aí o que é que ele fala mais? A obediência também é demonstração de fé. Então, é uma demonstração que você está com fé, crendo em Deus, tá? A obediência. Você não está vendo a Deus, mas você está obedecendo os mandamentos, amando o próximo, está perdoando o próximo, tá? Você não está vendo Deus, mas você está fazendo isso. Porque você sabe que existe um Deus que vai recompensar você. Aí ele fala: quando obedecemos a Deus, estamos confiando em sua sabedoria, em seu amor por nós. Estamos dizendo que acreditamos que ele sabe que é melhor para nós e que a sua lei são justa e boa. Então, a lei de Deus são justa e boa, pessoal. Deus não faz injustiça com ninguém, tá? As leis que foi colocada aí, as leis espirituais, tá? É para o bem da consciência. É sempre para fazer justiça e fazer coisas boas na vida daquele que obedece. Aquele que sai da linha, ele vai ter a recompensa dele. Tá? Não. É assim, pessoal. Por isso que de lá Isaías falou: eu sou o Senhor que sonda o coração para dar a cada um aquilo que eles fizeram. Então, Deus está olhando a sua energia, para dar aquilo que você tá vibrando. Se você está vibrando baixo, você vai receber isso. Se você está vibrando alto, você vai receber coisas do alto. É claro, pessoal, tá? Eu não sei porque as pessoas não falam sobre obediência, tá? Principalmente no meio espiritualista, tá? Eu acho que eles entendem a obediência como tá lá o pastor tá ensinando, eles também estão ensinando errado, tá? Estão ensinando errado. Tem muitas coisas aí. Aí ele fala: obedecer nem sempre é fácil. É claro, ninguém quer obedecer, tá, pessoal? Ainda mais uma coisa que você gosta de fazer, é uma energia ali, e você não tem que fazer. Ninguém gosta, não é fácil. Especialmente quando enfrentamos dificuldade e tentações. Então, a dificuldade e a tentação desse mundo vai fazer com que você entre na desobediência a Deus, tá? É isso que vai acontecer. Mas é justamente nessa situação que a nossa obediência é mais importante. Quando escolhemos obedecer a Deus, em meio à adversidade, estamos mostrando que confiamos nele e que a sua vontade é mais importante do que o desejo momentâneo. Então, a vontade de Deus, pessoal, tem que estar em primeiro lugar. É mais, como é que se diz? Ele fala, quando escolhemos obedecer a Deus, em meio à adversidade, né? Em meio à dificuldade, estamos demonstrando que confiamos nele. Então, eu confio na espiritualidade, eu confio em Deus. E que sua vontade é mais importante do que o nosso desejo momentâneo. Então, a vontade de Deus é mais importante para a nossa consciência. Porque o desejo é momentâneo e passageiro.
A sua consciência vai escolher o desejo aí, pecador mundano, vai escolher aí, mas vai ser passageiro. Mas a vontade de Deus vai ser eterna. Tá? Aí ele fala, assim como a obediência traz benefício, a desobediência traz consequência negativa. É isso, tá claro. Então, a gente está obedecendo por quê? É porque eu sou bonzinho, eu quero demonstrar. Não, a gente está obedecendo porque a gente entrou na frequência desse Deus para fazer a vontade dele. Porque você tem que entrar na frequência de Cristo. Por isso que Cristo disse lá, eu sou a videira. Se você estiver em mim, você vai dar o fruto. Se não tiver, você não vai fazer nada. Sem mim, nada você vai fazer. Você não vai fazer o fruto que Deus quer que você dê. Tá? Então, é uma questão de obediência de frequência. Então, essa obediência é você entrar nessa conexão, é com a comunhão, para que o Espírito comece a guiar a você no que você tem que fazer. Ele vai orientar você. Tá? É isso. Então, tem que ter a conexão Espírito de Deus. Se não é guiado pelo Espírito de Deus, você não pertence a ele. Você não é filho. Você é abastado. Você é um pagão. Você está sem pai. Tá? Você precisa ser adotado por Cristo, né? É através de Cristo que você é adotado, você tem um pai. Aí esse pai, você vai ter que obedecer a esse pai. Tá? E o irmão mais velho, que é Cristo. A gente tem que obedecer o mais velho, por isso que a Bíblia ensina a obedecer ao mais velho, porque ao irmão mais velho, porque ele sabe como é que funciona essa matrix. Ele veio tirar a gente daqui, tá? A gente tem que obedecer também. Aí ele fala, quando escolhemos desobedecer a Deus, estamos nos afastando da sua vontade e do seu amor. Então, é isso que acontece, tá? A desobediência pode levar a problemas emocionais, físicos e espirituais. Então, é isso que acontece. Então, quando as pessoas estão com um problema lá, tanto emocionais, físicos e espirituais, aí ela vem buscar Deus. Só assim, pessoal, tá? Mas porque ela ficou na desobediência. Ficou ali resistindo, endurecendo o coração, levando, endurecendo, até quando caiu numa situação dessa aqui, de problemas emocionais, físicos e espirituais, aí ela vem, tá? Além de nos afastar do propósito e do plano de Deus para a nossa vida. Então, a desobediência vai afastar a gente do propósito, do plano de Deus para a nossa vida. Então, é isso que vai acontecer. E está acontecendo até com pessoas religiosas, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Aí ele fala, quando obedecemos a palavra de Deus, então, temos que obedecer a palavra de Deus. Estamos nos alinhando espiritualmente e crescendo a nossa caminhada com Cristo. Então, é uma frequência, estamos nos alinhando. Quando você obedece a palavra de Deus, o que Deus quer que faça o bem ao próximo, a vontade de Deus, a gente está nos alinhando com a frequência da espiritualidade. A gente está entrando nessa espiritualidade verdadeiramente. Mas você entra em um grupo, aí você diz, agora eu sou filho de Deus. Mas aí está seguindo o seu desejo aí. Está fazendo sua vontade. Significa que você agora está alinhado na caminhada com Cristo, com Deus? Você está fora. Sem obedecer a palavra de Deus, o que Deus quer que a gente faça, está naquela obediência, estamos fora, está fora. Você está fora, amigo. Você está fora da frequência. Então, é um alinhamento, tá? Estamos nos alimentando espiritualmente, crescendo com a nossa caminhada.
Aí ele fala: Deus tem um propósito, um plano específico para cada um de nós. Então, para cada consciência existe um plano e um propósito específico. É o que eu falo aqui. Quando a gente entra na espiritualidade, é para saber o nosso propósito de vida. O que é que você está fazendo aqui? Você tem que descobrir. Ah, irmão Samuel, então o que é que eu vim fazer aqui? Não sei, descubra. Como é que você faz para dizer? É você entrando na espiritualidade, é você obedecendo, entrando nessa frequência, para descobrir o que é que você veio fazer. É isso, tá, pessoal? Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala: quando obedecemos a ele, estamos nos alinhando. Então você é uma frequência, você entra na frequência, estamos nos alinhando com o seu plano e abrindo caminho para que ele trabalhe em nossa vida. Então, quando você obedece, você se alinha com a frequência de Deus e você permite que ele abra um caminho, né, que é Cristo, o caminho dele, para que ele trabalhe na sua vida. Então você tem que vir para o caminho que ele abriu. Qual é o caminho que ele é o caminho de Deus? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho da sua consciência. Então, a sua consciência começa a se alinhar na frequência de Deus. Então você se aproxima de Deus e ele vai trabalhar na sua vida. Então, a espiritualidade vai trabalhar na sua. Então, sem obedecer, pessoal, não tem alinhamento. Ele fala: quando escolhemos, então, você tem que escolher, porque você tem um livre-arbítrio, não é? É a escolha, você escolhe fazer o bem ou o mal. Mas quando você escolhe obedecer a Deus, que é para fazer o bem ao próximo, que é para amar o próximo, o que é que acontece? Quando escolhemos obedecer a Ele, a Deus, estamos nos alinhando com o seu plano. Então, existe um plano de Deus para a nossa vida e a gente vai ter que descobrir. Ele abre um caminho, então, um caminho que é Cristo, para que ele trabalhe na nossa vida, na vida da consciência. Aí ele fala: a obediência nos leva a lugares que jamais chegaríamos sozinho. Então, a obediência vai levar você ao lugar jamais aonde você chegaria sozinho e nos ajuda a cumprir a missão que Deus tem para nós nesse mundo. Então, você tem uma missão aqui no mundo. O que é que você veio fazer aqui? Você veio bagunçar aí? Aí depois agora tá tudo certo e você quer voltar? Você quer ir para Deus? Quer ir para o céu? É isso que você quer? Não existe isso, pessoal. Aonde vocês inventaram isso aí? Ah, você tem que obedecer mesmo. Faz o que você deseja, tá tudo certo. É assim, é? Deus não tem um plano pra gente? Deus colocou a gente aqui. Você tá aqui à toa? Muita gente morreu, ainda você tá vivo aqui. É à toa, você tá aqui. Ah, eu sobrevivi, foi por causa que eu tenho sorte. É por causa disso? Acorda para a vida, pessoal, tá? Principalmente vocês aí que estão em grupo religioso, acorda para a vida. Não existe isso, tá? Você tem um plano a cumprir, uma missão que Deus tem para você. E Ele está mantendo você vivo para que você cumpra isso. Ele quer ajudar você a cumprir essa missão. Mas você endurece o coração, não permite, não entra no alinhamento, não entra na. Você escolhe as coisas do errada, não obedece à vontade de Deus, obedece ao seu desejo. Então, como é que vai se cumprir o plano de Deus na sua vida? Eu tenho que falar assim, pessoal, para essas pessoas acordarem para a vida, tá? Aí ele fala: em resumo, a obediência é fundamental na vida da pessoa que crê. Então, é fundamental. Sem obediência, não, é um fundamento. Você já viu, o fundamento é o que sustenta a casa. Então, isso vai sustentar a sua casa, a obediência. Vai sustentar a sua casa espiritual. É um fundamento essencial. Então, a minha pergunta: e por que temos que desenvolver essa virtude? Por quê? Porque ela é o fundamento
da vida daquelas pessoas que crê. Na vida do cristão, do espiritualista, daquela pessoa que crê em um Deus, que ele vai trazer recompensa para a gente. Aí ele fala, ela é uma prova de amor a Deus. Também a obediência é uma prova que você ama a Deus, tá? Traz benefício para a nossa caminhada, demonstrando nossa fé e nos leva ao propósito e plano de Deus para a nossa vida. Tá? É isso, pessoal. É isso que tem que acontecer. O propósito, levar o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Então a gente tem que colocar aquele propósito, o plano nessa nossa vida aqui. A gente não está à toa, pessoal. Por quê? Por que a gente não morreu aí com Covid aí? Não acontece aí, muitas pessoas já partem daqui. Por que Deus está mantendo a gente vivo? É para a gente fazer essa vontade de Deus. Vontade da espiritualidade. Tá? Entenda isso. Aí, o que mais, pessoal? Por isso devemos sempre buscar obedecer à vontade de Deus, seguir sua lei com amor e dedicação. Então, é isso que a gente tem que fazer. Você viu aqui o exemplo, né? A criança, a minha filha ali, o filho dela é meu neto, eu falei, não venha com o menino para perto do fogão, no colo com o menino. Obedeceu? Não. Precisou a coisa acontecer. A mesma coisa o menino na cama. Eu digo, não deixe o menino na beirada que o menino vai cair. Ah, não. Caiu. É assim, pessoal. Você vê que o mundo físico aqui está ensinando a gente. Então, a gente vai até obedecer as coisas físicas aqui, obedecer o pai, a mãe, para não acontecer coisas piores com a nossa vida. Tá, pessoal? E quando não obedece, não dá ouvido, não escuta. Você viu que a obediência é você escutar com atenção. Quando não escuta com atenção, vai sofrer aí alguma situação para aprender, tá? Aí ele fala, a obediência é um estado de alma. Então, é um estado da sua consciência. É um estado de alma conquistado pelo Espírito nas diversas encarnações. Então, diversas encarnações que a gente teve aqui, pessoal, tá? O nosso espírito teve que sofrer, aprender várias coisas, tá? Pois para ser obediente é preciso não ser orgulhoso, egoísta, deixando que se sobressaia a humildade. Então, é um dos problemas que as pessoas querem. A pessoa é orgulhosa, não quer ouvir, é egoísta, só está pensando nela. Ah, não. Ah, aí não obedece, não quer. O que é que vai acontecer? Tem que passar pelo sofrimento para aprender, pessoal. É claro, tá? Para aprender a humildade, para entrar nessa obediência a Deus. Aí ele fala, na prática, a obediência a Deus pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a leitura, a meditação na escritura, a oração, a aplicação de princípio bíblico na vida do cotidiano. A obediência não deve ser vista como uma obrigação pesada, mas como uma resposta natural ao amor e à graça que Deus nos oferece. Então, não é obrigação, pessoal. Deus não quer ninguém aqui obrigado, obedecendo, com a cara feia. Deus não quer isso. Deus quer que você venha com amor, com alegria, obedecendo, entendendo por que você está fazendo isso. É a pior coisa que Deus não quer isso. É você tá com a cara feia. Eu não faço isso porque senão eu vou para o inferno. Não. Você obedece porque você ama Deus. É o seu amor, é a resposta do seu amor a Deus, tá? Aí ele fala, quando os cristãos, os espiritualistas,
obedece a Deus, ele não apenas cumpre o dever, mas também experimenta a alegria, a paz que vive, a paz que vem de viver de acordo com a sua vontade. Então, essa paz, essa alegria vem de acordo em a gente obedecer à vontade de Deus. Se você não obedece, essa alegria, essa paz não vai vir, tá? Não existe isso. Aí ele fala, essa alegria é frequentemente descrita na Escritura como fruto do Espírito. Então, por isso que tem lá no fruto, qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, né? Longanimidade, bondade. É o fruto, está escrito na Escritura, que se manifesta na vida daquele que anda em obediência. Então, a obediência, pessoal, da nossa consciência, a obediência espiritual, é a nossa consciência entrar nessa frequência de ouvir, escutar com atenção o que Deus tem para a gente. Hã? É isso, senão você não vai dar o fruto. Se não permanecer na videira, se você não permanecer em mim e eu nele, né? Esse vai dar fruto. Mas se você não permanecer, o que é que vai acontecer? Sem mim, nada podeis fazer. É claro, Cristo é claríssimo ali, tá? Aí mais o que, pessoal? Agora vamos dar uma parada aqui, que já 1 hora, nossa, pessoal. Você vê que não é fácil, né, pessoal? Eu quero continuar aqui a explanação, né? Essa explanação, mas você vê que as horas passam. Então, vamos deixar para a segunda parte, tá? Sobre essa obediência, tá, pessoal? Não tem como, tá, pessoal? Não existe espiritualidade sem obediência, tá? Então, vamos conversar mais na segunda parte, sobre isso. Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá?